Quando se escuta a palavra discurso, geralmente a gente pensa em alguém falando para uma plateia, um político, um religioso, um extremista, por exemplo. Mas o discurso vai bem além do texto, é algo mais complexo e está presente no nosso dia a dia de um jeito que nem sempre a gente se dá conta. No programa de hoje, a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto, o discurso. Erickson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar tentando esclarecer aí o que é discurso, não é um termo tão amplo. Pois é, o discurso ele pode ser apreendido de diversas perspectivas, né? Então, desde uma noção mais usual, é aquela noção que nós temos do discurso como um ato de fala, como algo que é colocado no dia a dia de pessoas, né? O discurso pode ser tomado também do ponto de vista teórico, como um conceito ou como uma categoria. Quando se fala o termo discurso, a primeira coisa que a pessoa pensa realmente é alguém discursando, alguém falando. Mas aí o discurso ele é um termo que é bastante reivindicado aí pelos cientistas, pelos psicólogos, pelos antropólogos, pelos linguistas. Aí entra uma série de definições, né? Ele vai além do texto, ele vai além do discurso, além da fala. Sim, basta pensar, por exemplo, no ambiente de aeroporto e com essas questões que a gente tem hoje em relação a terrorismo, a tudo isso, tocam a sirene, as pessoas correm. Então não precisa alguém avisar o que é terrorismo, o que é a questão, por exemplo, política que envolvem essas questões entre países diferentes, enfim. Então, e aí a sirene soa, esse som ele remete a um discurso, né? Que aí traz todos esses elementos de saber que nós já temos socialmente imbricados na nossa composição enquanto sujeitos. Então, pensar o discurso para além da materialidade da língua. Agora, o discurso se materializa na língua. Então, não se abre mão disso, mas se recoloca a condição da língua, também pensando o não verbal, o gestual, né? E puxando para a linguagem, assim, discurso, ele está dentro da linguagem, do mesmo jeito que a linguagem está dentro dele, mas o discurso, ele rompe um pouquinho essa barreira, né? Tem toda uma questão de cultura, de ideologia, de sociologia embutido nele, seria isso? Exatamente. E aí é importante pensar, por exemplo, que dentro das chamadas vertentes teóricas que tocam na questão do discurso, como algo que seja conceitual ou uma categoria teórico-filosófica, a minha filiação se volta para uma vertente francesa da análise do discurso. E aí, notadamente, os estudos a partir do Michel Pechet, e que traz, portanto, o histórico e o ideológico. E esses dois elementos, eles já servem para a gente pensar, por exemplo, como se distancia de uma leitura mais imediata ou estruturalista do que seria discurso. Se a gente fosse pensar, por exemplo, o discurso como um ato de fala, então, pensando a questão da comunicação. Mas o discurso também pode não comunicar. E aí é essa outra entrada do ideológico, do histórico, do político, que traz para a análise do discurso nessa vertente que eu falei, a vertente francesa, que me coloca numa condição de poder analisar esses outros elementos que na estrutura da língua passam, porque eu não estou aqui pensando, por exemplo, o sujeito da frase. Como o senhor falou, o discurso ele contém isso tudo e ele parece que caminha aí lado a lado com a ideologia, né? Sim. É um sustentando o outro. Sim. Porque, na verdade, o discurso é prática social. E a ideologia, ela tem uma função social. É diferente, por exemplo, de uma concepção de ideologia que se coloca como uma falsa consciência, como uma ilusão no campo das ideias, no campo do idealismo mesmo, das subjetividades. Porque eu estou falando de uma sociedade que está organizada a partir do antagonismo capital-trabalho. E, nesse sentido, eu remeto a ideologia não para o campo das ideias, mas a ideologia para o campo da produção. Então, o modo de produção determina o pensamento. Então, a ideologia cumpre o seu papel, materializando-se no discurso, produzindo efeitos X e não Y. Por isso que pode comunicar, o discurso pode comunicar ou não comunicar. Então, o que está silenciado no discurso, o que está implícito no discurso, está cumprindo um papel não porque não foi dito, é exatamente porque não foi. Exato. Né? Então, o silêncio é discurso. O silêncio é discurso, exatamente. Agora, professor, para muita gente que talvez esteja acompanhando essa nossa conversa, a gente fala de discurso enquanto campo sociológico, enquanto ideologia, enquanto demarcação de plano epistemológico. Parece ser uma coisa tão distante, mas na verdade o discurso é uma coisa que é presente no dia a dia das pessoas. De que forma?
do ponto de vista da nossa história colonial, pensando aqui o Nordeste, né? Que figura é essa que vai se reificando de formas diferentes, por palavras diferentes, né? Enfim, em cenas enunciativas diferentes, mas que está produzindo o sentido daquele que manda. E aí o mandar, o verbo mandar, traz uma carga para nós, que é histórica, que é ideológica, pensando, por exemplo, a ideologia do coronelismo. Então, hoje você não precisa daquela figura histórica do coronel fisicamente presente, porque a ideologia do coronelismo faz isso. E como é que eu pego isso do ponto de vista da língua mesmo, da estrutura, e como é que eu pego isso da perspectiva do discurso? A partir disso, que é um exemplo do cotidiano. Né? Quando as pessoas dizem, por exemplo, qualquer coisa mande as ordens. Eu estou me afastando daquela pessoa que eu acabei de dizer que era o meu patrão, mas e eu me coloco... que eu estou às ordens dessa pessoa. Para qualquer coisa. Mas o que está sendo colocado ali é que a estrutura social ela é organizada a partir de uma relação assimétrica de poder. Me lembrando, portanto, que há os que mandam e há os que obedecem. E há outros ditados que vão colaborar com isso. Isso acontece, né? No gênero também, né? Manda quem pode, quem obedece. Né? A mulher, por exemplo, você, minha linda, minha flor, sim. Isso é uma maneira também. O minha linda, o minha flor, algo nesse sentido, traz uma memória de um léxico, enfim, de um conjunto de palavras que são elementos de saber de uma formação discursiva que coloca a posição da mulher nesse lugar da afetividade, enfim, que desloca do campo do intelecto, né, da condição de um poder de prestígio, por exemplo, para um lugar, esse outro lugar do coração, da afetividade, que remete a um discurso religioso e que tem na figura da mãe essa pessoa, né, que socialmente é construída para dar conta da vida privada. Discute, por exemplo, questões polêmicas como questões de gênero e outras, mas pensando na sua superação e não em melhorar o que temos.